Em 1907, Ekaterina Svanitzy, a esposa do agitador comunista que nas décadas seguintes se tornaria o ditador Joseph Stalin, faleceu. E, a respeito da perda da esposa, Stalin disse: "Essa criatura abrandou meu coração duro. Quando ela morreu, todos os meus sentimentos ternos pelas pessoas morreram com ela." E no funeral ele disse, colocando a mão sobre o seu peito: "Aqui dentro está vazio. Inexpressivamente vazio." O casal tinha um filho de apenas 8 meses, Yakov Djugashvili, que foi criado pela tia. Stalin só voltou a ter contato com seu filho por volta de 1921, quando ele tinha 14 anos. Mas a relação entre os dois era péssima. Djugashvili passou a morar nos aposentos de Stalin no Kremlin, mas ele não tinha direito sequer a um quarto, ele dormia na sala de jantar. E o pai abertamente o desprezava, e para tentar entender isso, alguns historiadores chegaram à conclusão que talvez Yakov lembrasse muito a Stalin da sua falecida esposa e do período mais feliz da sua vida. E por isso ele o tratava tão mal. Com efeito, certa vez Yakov tentou tirar a sua própria vida com uma arma, e sobrevivendo à tentativa, a única coisa que Stalin disse foi: "Não sabe nem atirar direito." Quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, Stalin exigiu que Yakov, assim como outros filhos que ele já tinha de segundo casamento, fossem para a linha de frente. Yakov foi capturado pelos alemães e mantido como prisioneiro. E depois da derrota alemã em Stalingrado, na qual o marechal de campo von Paulus foi capturado pelos soviéticos, os alemães fizeram uma proposta de trocar como reféns Yakov por von Paulus. E é atribuída a Stalin a frase: "Eu não vou trocar um tenente por um marechal de campo." Yakov pereceu no campo de Sachsenhausen. Salve Maria, seja bem-vindo a mais um dia do nosso desafio contra os 7 pecados capitais de um mundo moderno. Hoje vamos falar a respeito da ira, e com certeza você já percebeu ao longo dessa semana que 20 minutos, mais ou menos, que é o tempo de cada vídeo, é muito pouco para abordar um pecado capital e tratar de relações dele com acontecimentos históricos, etc. Então, assim, eu já vou avisar você que depois do desafio, na segunda-feira, imediatamente depois do desafio, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live para dar um apanhado geral desse assunto, mas se você ainda assim quiser aprofundar, tem um meio para isso, e sim, eu estou falando de um curso completo apresentando os 7 pecados capitais e a sua influência por trás de certas doutrinas, certos erros históricos, e ao mesmo tempo como que o católico deve lutar contra os 7 pecados capitais, com as lições extraídas, sobretudo do grande autor que é o Padre Tanqueray, mas de outros mestres da vida espiritual no nosso contexto histórico. Então, assim, se você quer entender melhor o desafio e já quer ter uma antevisão do que eu estou falando a respeito desse curso, clica no link que está aparecendo aqui no card, está na descrição do vídeo, está no primeiro comentário fixado, vai estar na tela final, não tem erro. Clica nesse link e você vai entrar no meu grupo exclusivo para entender mais sobre o desafio, inteiramente gratuito, e ter uma antevisão a respeito do curso. Mas vamos lá. Eu quis começar esse vídeo tratando sobre Stalin, porque em geral nós temos uma visão da ira muito atrelada apenas à ira enquanto paixão. O Padre Tanqueray, ele comenta o seguinte, uma grande fonte do curso: "A ira considerada enquanto paixão é uma necessidade violenta de reação, determinada por um sofrimento ou contrariedade física ou moral. Essa contrariedade desencadeia uma emoção violenta que distende as forças no intuito de vencer a dificuldade. Sentem-se então impulsos de descarregar a cólera sobre pessoas, animais ou coisas." Nós estamos habituados a conceber o pecado da ira apenas desse modo, quer dizer, um desvio da paixão da ira, que é a paixão que leva o homem a reagir diante de coisas que estão ameaçando ele, que contrariam a sua vontade, que proporcionam algum perigo ou algum incômodo. Mas ela não é a única manifestação do pecado da ira. Entretanto, é claro que isso também participa. Por exemplo, o Adolf, ele era um homem extremamente dado a esse tipo de pecado da ira, apaixonado, colérico, explosivo, expansivo. Por exemplo, quando, em 1941, toda a região dos Balcãs, ali do sudeste da Europa, excetuando a Grécia, que estava sendo invadida pelos italianos, era composta de estados
satélite ou de estados aliados ao Reich alemão, o governo da Iugoslávia assinou o pacto tripartite favorável à Alemanha, mas nos dias seguintes os oficiais da Força Aérea da Iugoslávia deram um golpe de Estado, derrubaram o príncipe regente Paulo e colocaram no poder o rei Pedro II, que tinha apenas 17 anos. Ou seja, era um governo que não era favorável a essa simpatia em relação aos alemães. E como isso poderia, de algum modo ou de outro, ameaçar aquilo que Adolf estava planejando, que era a própria invasão da União Soviética, ele decidiu invadir a Iugoslávia, mas de uma maneira extremamente punitiva, tanto que o nome da operação militar era Operação Retribuição, e o principal ponto de ofensiva dela seria um grande conjunto de bombardeios intensos sobre a capital da Iugoslávia, que é Belgrado. Com efeito, o próprio comandante da Força Aérea Alemã encarregada de levar a cabo a Operação Retribuição, Alexander Lechner, ele procurou, tanto quanto possível, direcionar os ataques apenas para alvos militares, embora tenha havido, sim, grandes ataques contra civis. Mas não na proporção que Adolf queria, que era de riscar a cidade de Belgrado do mapa, para esmagar aquela cidade, capital de um país que tinha se oposto a um dos seus desígnios. Em um modo bastante semelhante, quando, em 1944, após o dia D, os aliados avançam para libertar Paris, Adolf ele dá a ordem para o general Dietrich von Choltitz, que era o responsável pela ocupação de Paris, de destruir a cidade. Adolf disse: Paris não deve passar para as mãos do inimigo, exceto como um campo em ruínas. E então houve ordens, por exemplo, para derrubar a Torre Eiffel e para fazer com os escombros uma espécie de barricada. E evidentemente que Paris não é só a Torre Eiffel, não é só o Arco do Triunfo, mas também é, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame e monumentos imemoriais da cristandade. Mas Dietrich von Choltitz, ele se recusou a fazer essa ordem e mais tarde ele até recebeu um telefonema que eu creio até que já o que o Adolf disse, Paris já está queimando, ele perguntou. Eu creio que já virou filme, já virou documentário envolvendo essa temática porque o general alemão, ele se recusou a cumprir essa ordem de Adolf. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a Alemanha realizou muita destruição na Segunda Guerra Mundial, é preciso ter um ponto em consideração. Essa destruição foi muito menor do que Adolf queria, por exemplo. Seja no caso da Iugoslávia, seja no caso de Paris, seja em muitos outros pontos das operações alemãs, várias vezes, embora cometendo crimes de guerra, muitas vezes os oficiais alemães, eles próprios, acabavam suavizando aquelas diretrizes tremendamente coléricas e iracundas do Adolf. A ira do Stalin é uma ira muito diferente. É uma ira muito mais fria, ira de um fleumático. A gente não deve pensar que, por exemplo, o pecado da ira está circunscrito apenas a pessoas muito coléricas. Não. Todo mundo pode cometer qualquer um dos pecados capitais. A ira de Stalin era muito mais de um fleumático, alguém que vê as pessoas que se opõem aos seus planos, então com uma canetada já determina que aquela pessoa, que aquela família ou que aquele país, como é o caso da Ucrânia em Holodomor, seja riscado do mapa. São duas manifestações, uma totalmente apaixonada e a outra fria e fleumática, mas que vão na mesma direção, que é o quê? Seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. A ira é uma manifestação, como todos os pecados, filha do orgulho, que tem esse desejo, é que quando encontra alguma coisa que vai na contramão da concretização desse desejo, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus, a reação é: isto precisa ser destruído, precisa ser aniquilado, precisa ser riscado do mapa, como deveria ter sido riscada Belgrado do mapa, segundo os intentos do Adolf, como a Ucrânia. O povo ucraniano foi quase riscado do mapa pelas determinações de Stalin. Por exemplo, quando ele viu, eu já comentei isso muitas vezes aqui no meu canal, quando Stalin viu que o governo da República Socialista Soviética da Ucrânia, ali no início dos anos 30, tinha um desejo de sair da própria União Soviética, e também é um movimento muito mais complexo que isso, mas eu estou resumindo aqui porque não é o foco central desse vídeo, a determinação de Stalin a partir de 1932 foi confiscar toda a produção agrícola da Ucrânia, que era o grande celeiro da União Soviética, como antes era também o celeiro do Império Russo, por causa das suas terras muito férteis, e aliás, essas terras férteis foram um dos grandes motivos
que levaram Adolf a invadir a União Soviética para conquistar o solo fértil da Ucrânia. Stalin, ele confiscou toda a produção de grãos dos ucranianos como uma medida punitiva e confiscou toda a ajuda internacional e humanitária que era enviada à Ucrânia para revender no mercado supostamente para financiar a industrialização da União Soviética, mas era uma medida punitiva que visava quebrar toda a resistência ucraniana. Esse é um dos grandes motivos pelos quais até hoje os ucranianos têm tanta oposição, tanta garra contra os russos, como a gente vê, por exemplo, no atual conflito. Porque eles lembram o que já aconteceu quando eles ficaram sob domínio moscóvita. Duas manifestações diferentes de um mesmo pecado. Mas isso significa então que o católico manso, que o católico humilde, deve ser uma pessoa que não tem força de vontade, que não tem uma vontade própria para se conformar inteiramente com a vontade de Deus? A pergunta parece um pouco capciosa, mas ela precisa ser matizada. Porque sim, em certo sentido nós não devemos ter uma vontade própria e devemos querer apenas aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas isso não significa que nós devemos cruzar os braços e aceitar passivamente tudo aquilo que acontece ao nosso redor, aceitar o mal que se propaga pelo mundo afora e dizer: ok, essa é a vontade de Deus, portanto não irei fazer nada em relação a isso. Deus quer a nossa correspondência consciente, voluntária para as inspirações da graça. E se Deus deu inteligência, deu capacidade, deu vontade, Ele quer que a gente utilize. Eu vou falar disso também no pecado da preguiça, mas lembrem da parábola dos talentos. O servo que recebeu 5 moedas e fez as 5 moedas renderem foi premiado. O que recebeu 13 e fez as 3 renderem foi premiado. O que recebeu só uma, enterrou ela e não fez nada, foi castigado. Então nós devemos corresponder ativamente à graça, procurando ativamente combater o mal dentro do nosso contexto histórico. Mas como fazer isso nos conformando com a vontade de Deus? Eu vou dar um exemplo a partir de um homem extremamente apaixonado, extremamente colérico, que era Inácio de Loyola. Eu vou dar 2 exemplos, um antes e um depois da conversão dele. Santo Inácio de Loyola, ele era um nobre, um fidalgo espanhol, portanto da classe militar do século XVI, assim como era na Idade Média. No cerco de Pamplona, o Inácio estava defendendo uma fortaleza contra um ataque dos franceses e os franceses deram um tiro de canhão que passou perto de Inácio, mas a bala bateu na parede e ricocheteou, feriu, mesmo com a armadura, feriu e quebrou a perna de Santo Inácio, o ricochete da bala de canhão. Pois bem, ele foi resgatado, os médicos fizeram uma operação com a medicina tão mais rudimentar do século XVI e Inácio, ele não só ficaria manco, como ele ficou com uma espécie de calombo, de protuberância bastante feia na perna. Mas ele era um militar, ele não podia ficar manco, ao mesmo tempo ele era um homem de bailes, de festas, de alta sociedade, então não podia ficar com uma deformidade. O que Inácio de Loyola mandou os médicos fazerem parece surreal, mas é atestado por todos os seus biógrafos, que eles quebrassem novamente a perna para refazer a cirurgia, para evitar essa deformidade e evitar que ele ficasse manco. E mais de uma vez os médicos fizeram isso serrando o osso da perna de Inácio, sem anestesia, porque nós estamos no século XVI. O máximo de anestesia que tinha era tentar embriagar um pouco o doente, para fazer então essa cirurgia cortando o próprio osso. Mas Inácio nem quis isso e ele não soltou nenhum grito, nenhuma manifestação de sofrimento. Quando terminou a cirurgia, o médico olhou para ele e falou: olha, eu acho que doeu mais em mim do que em você. Não foram exatamente essas palavras, mas foi esse o sentido do que o médico disse. Então era um homem de uma força de vontade sobre-humana. De fato, ainda assim, ele não ficou mais com aquele calombo, aquela protuberância, mas ele ficou com uma certa dificuldade para caminhar com uma das pernas, o que já afetaria um pouco a sua carreira de militar. Mas houve a conversão de Santo Inácio de Loyola a partir da leitura de obras espirituais, a partir da leitura da vida de Cristo. Ele se tornou, então, um dos maiores santos, e naquele período histórico, o santo da ponta de lança da ofensiva católica nas 2 grandes frentes, nos grandes paradigmas que a Igreja enfrentava no século XVI, que era reagir à pseudo-reforma protestante na Europa, e, de outro lado, conseguir vocações de missionários para as grandes navegações na América, na África e na Ásia que portugueses e espanhóis estavam liderando. E seguidos de perto pelos hereges ingleses e holandeses que queriam não converter os nativos, mas saquear as riquezas
de Portugal e Espanha e impedir que os nativos se convertessem ao catolicismo. Inácio, ele fez a Companhia de Jesus, promoveu obras de evangelização nas missões e de apologética contra os hereges fabulosas e fazia tudo o que estava ao seu alcance para promover a maior glória de Deus, que é o lema jesuíta. Agora, uma vez, um religioso, eu não lembro qual era, perguntou a Santo Inácio o que ele faria se a ordem jesuíta fosse fechada, se fosse da vontade de Deus fechar os jesuítas. E ele disse que a primeira reação seria ficar abaladíssimo, mas bastariam algumas horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento para que ele pudesse se recompor e aceitar aquela aprovação como vinda da vontade de Deus. Então vejam que é um homem de uma força de vontade praticamente sobre-humana, mesmo antes da conversão, abstraindo da graça, e a graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa ela e eleva para um novo patamar. Inácio fazia tudo ao seu alcance para promover a maior glória de Deus, convertendo os pagãos e refutando e trazendo de volta para a igreja os hereges. Mas se fosse da vontade de Deus que a ordem fosse fechada, bastariam algumas horas para ele se recompor. Inácio era um homem extremamente... tudo que ele falava tinha conta, peso e medida, então isso aqui não é uma figura de retórica. Ele cogitava essa possibilidade e se sentia preparado para ela, dentro das suas possibilidades. Então vejam como que ser manso e humilde é muito diferente de ser um bobo, um fraco, um molenga que tolera o mal sem dizer um ai contra ele. Que é um pouco do que nós vamos ver no último vídeo dessa série, que é sobre a preguiça e sobre o rei da França, Luís XVI, e o seu papel contra a Revolução Francesa. Então, se você quer participar do desafio contra os 7 pecados capitais, hoje eu vou mandar no meu grupo exclusivo de WhatsApp textos de Santo Afonso Maria de Ligório e outras reflexões a respeito da mansidão a partir do exemplo daquele que foi manso e humilde por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E também vou mandar material sobre essa relação entre a mansidão por um lado e do outro a coragem, a bravura e a magnanimidade na luta contra os inimigos de Deus e da igreja de outro. Então, mais uma vez eu repito, para participar do desafio, clica no link que está aparecendo aqui na tela final. Eu te espero no vídeo de amanhã, sempre às 17 horas, e já vai pensando, se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, entra no grupo que eu vou mostrar algumas prévias do meu curso, que vai estar com valor muito acessível, não é essa coisa de curso de R$500, nada disso, mas acessível para todo aquele que tem interesse em participar. Que Deus abençoe, vejo você amanhã e salve Maria Imaculada.